Olá, galera! Hoje nós vamos trabalhar um pouco com a generalização em contextos geométricos. Vamos começar falando da circunferência, tá? No caderno anterior, você traçou as cordas, o raio e o diâmetro. O que eu preparei para você hoje? Algumas definições, tá? Corda é um segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência. Lembrando que circunferência é o contorno. Diâmetro é a maior corda, porque ela liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro. Quando ela passou no centro, é uma corda que recebe o nome de diâmetro. Raio de uma circunferência é um segmento de reta com uma extremidade no centro e a outra extremidade em um ponto da circunferência, um ponto qualquer que está no contorno. Baseado nisso, vem o exercício. Verifique quantas cordas podem ser traçadas em cada circunferência. Eu tenho um ponto, não tem outro ponto, então eu não consigo traçar nenhuma corda. Quando eu tenho dois pontos, eu consigo traçar uma corda, lembrando que na hora de dar a nomenclatura, eu vou pensar no segmento de A a B e de B até A é o mesmo segmento. 3 pontos, eu consigo traçar 3 cordas, A, B, A, C. 4 pontos, 6 cordas, vamos lá. A até B, A até C e A até D. Se eu for pensar no B, do B ao A eu já tracei. B até o C e B até o D. Vou para o ponto C. CA é o AC que eu já tracei. O CB é o BC que eu já tracei. Então, eu só tenho C até o D. 6 cordas. E assim por diante. Analisando tudo que eu fiz, eu vou completar a tabela. Número de pontos assinalados. Número de cordas que unem esses dois pontos. Número de cordas traçadas. Analisem o seguinte: a nossa intenção está em não fazer a figura com 100 pontos, em descobrir uma expressão algébrica que represente a situação. Então, vamos analisar nossa tabela. Do número de pontos assinalados para o número de cordas, vocês perceberam que é menos 1? 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. Então, quando eu tiver 10, 10 menos 1, 9. 100, 100 menos 1, 99. E quando eu tiver um número qualquer de pontos? O número qualquer de pontos, que é o n, menos 1. Agora, vamos observar do número de pontos para o número de cordas traçadas. Um ponto, nenhuma corda traçada. Mantenho, então, a ideia do menos 1. 2 pontos, uma corda traçada. Mantenho também 2 menos 1, que é 1. Porém, agora eu começo a observar que 3, se eu fizer menos 1, não vou chegar no 3. Então, o que eu devo fazer agora? Vou pensar na ideia da multiplicação e da divisão. Eu tenho menos 1, porque é o número de cordas que uniu esses dois pontos. Então, 3 menos 1, 2. Se eu multiplicar por 3, por que 3? Porque são os números de pontos. Então, 3 vezes o 2 é 6, dividido por 2, 3. Vamos ver se eu consigo encontrar o número de cordas quando eu tenho 4 pontos. Então, qual que é a ideia? 4 pontos menos 1. 3. Vezes 4, porque é o número de pontos. 3 vezes 4, 12. Dividido em 2, 6. Sabe por que eu pensei nisso? Esse é o princípio de quando eu estou cumprimentando as pessoas. No meu cumprimento, eu vou cumprimentar o aluno. Esse aluno vai precisar me cumprimentar também? Não. Então, por isso a divisão por 2. Porque
AB e BA é a mesma coisa. AC e CA é a mesma coisa. Tá? Sendo assim, consegui encontrar a lei de formação, ou seja, a expressão numérica. N, que é o número de pontos, multiplicando por N menos 1 e dividindo por 2, eu vou encontrar o número de cordas de uma figura qualquer. Letra C. Escreva com suas palavras como proceder para calcular o número de cordas traçadas. Então, olha o que eu coloquei para você. Cada ponto é unido aos demais pontos da circunferência. Cada um será unido ao número de pontos n menos 1, que é a ideia do comprimento. Se o A ligou com B, o B já está com o A. Então, por isso que eu tirei um ponto, que contou-se 2 vezes. Pois não é possível unir um ponto a si mesmo. Pense no comprimento que eu falei. É possível eu me comprimentar? Não. Esse número será multiplicado pelo número de pontos assinalados na figura. Um ponto assinalado na figura, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Mas ao fazer essa multiplicação, lembra que eu estou contando 2 vezes? Então eu vou precisar dividir por 2. Escreva na forma simplificada a expressão e depois você volte à tabela do item B para verificar se isso aconteceu mesmo. Então, quando eu voltar aqui, ó, tá vendo a coluna da verificação? Eu vou usar a fórmula. Número de pontos assinalados, 1. Então, é 1 vezes 1 menos 1 dividido por 2. Número de pontos assinalados, 2. 2 vezes o 2 menos 1 dividido por 2. Essa é a verificação da lei que eu montei. Tá? E aí, vamos lá. F. Tudo o que eu fiz foi exatamente para essa situação que eu tenho agora. Olha, e se eu tenho 15 pontos? Gente, eu vou ter que fazer uma circunferência, marcar 15 pontos e ficar ligando um no outro? Não, eu vou usar a fórmula. N é o número de pontos, 15. 15 menos 1 dividido por 2. 32 pontos. 32 vezes o 32 menos 1 dividido por 2. 50 pontos. 50 vezes o 50 menos 1 dividido por 2. Viu como fica mais fácil? Então, esta é a ideia da representação algébrica. Agora eu vou deixar para vocês, tá? Na página 408, exercício 2, tá aqui, ó, diagonais de um polígono. Tá ok? Muita atenção, boa sorte, deixem todas as anotações para nossa aula interativa. Um beijão.